Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria no coração que nós iniciamos mais uma transmissão e nessa noite queremos compartilhar a palavra de Deus com a amada igreja. E como sempre temos feito, antes da pregação nós queremos ter o nosso momento de oração. Se você tem o seu pedido de oração, você pode colocar aí nos comentários e nós vamos estar orando juntos, intercedendo, antes de ouvirmos a palavra do Senhor. Meus queridos, são 19 horas e 1 minuto, então nós vamos ter o nosso momento de intercessão, nós vamos orar, apresentando diante de Deus esses pedidos. E aí agora, onde você está, eu quero lhe convidar, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar com fé, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar pela graça, pelo socorro divino. Nós temos o Deus do impossível ao nosso lado, o Deus que pode todas as coisas. E a palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E esse é o nosso momento de esperança, de depositarmos a nossa fé no Senhor, de clamarmos com confiança, sabendo que o Deus que nós servimos, o Deus que nos salvou, o Deus que criou o universo, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve a nossa súplica. Clamemos ao Senhor nesse momento, vamos buscar ao nosso Deus. Pai, como é bom saber que o Senhor ouve as nossas orações. E nós, ó Deus, queremos nesse início de noite, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Clamamos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu socorro, pela Tua misericórdia, Senhor. Ouve, Pai, a súplica da Tua igreja. Ouve, Senhor, as nossas necessidades. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida da Elisandra, dos seus filhos. Sabemos, ó Deus, que ela tem passado por momentos tão difíceis, momentos de luta, de aflição na vida conjugal, mas nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha derramar da Tua paz ao coração da Elisandra. Oramos também pelos seus filhos, que têm enfrentado, ó Deus, enfermidades e doenças. Senhor, cura, tira, Senhor, todo este mal. Nós buscamos ao Senhor porque sabemos que Tu és o médico dos médicos. O Senhor pode resolver todas as coisas, ó Pai. Oramos também, ó Deus, em favor da nossa irmã Iracel, pela sua viagem, ó Deus, do dia 10, que o Senhor guarde a sua serva, que o Senhor possa trazê-la, ó Deus, em paz e em segurança. Oramos também, ó Deus, pela família Pavão, que nesse dia, ó Deus, perdeu, ó Pai, o seu ente querido José Carlos. Pedimos que o Senhor traga conforto e coração a toda esta família. Seja sobre eles, ó Pai, a Tua graça. Derrama, Senhor, do Teu bálsamo, do Teu refrigério a cada coração, ó Deus. Oramos também, ó Deus, em favor da Joquebede, da jovem Joquebede. Ó Pai, Te agradecemos porque ontem o Senhor possibilitou que fosse feita essa cirurgia de emergência, mas oramos, ó Deus, por essa cirurgia mais séria, retirar desse tumor, ó Deus, no cérebro. Sabemos, ó Deus, da gravidade dessa cirurgia, da seriedade, da complexidade da mesma, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com os médicos, que o Senhor use os médicos, que sejam eles apenas instrumentos do Senhor, ó Deus, para esse procedimento cirúrgico. Abençoa, ó Deus, o coração do Teu servo, pastor Heleno, da Jo também, a sua esposa, ó Pai, derrama sobre eles, ó Pai, a Tua paz, o Teu bálsamo. Oramos também, ó Deus, em favor do pastor Lencina. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, ó Pai. Cura, ó Deus, desta enfermidade. Realiza, ó Deus, esta obra, ó Pai, nós Te pedimos para a glória do Teu nome. Pedimos também, ó Pai, a bênção do Senhor para o lar da Tua serva Adeilza. Ela perdeu um primo, ó Deus, hoje. A família está enlutada, entristecida. E assim como fizemos com a família Pavão também, ó Deus, rogamos que o Senhor venha consolar, confortar, derramar da Tua paz, o Teu bálsamo sobre o coração deles, ó Pai. Sabemos que num momento tão difícil como esse, só o Senhor pode trazer paz e conforto. Oramos também, ó Deus, pela família do Diogo, pela Fran, pelos seus filhos. Eles têm passado também tempos difíceis, ó Pai, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar esta família, atendendo, ó Deus, a todas as suas necessidades. Oramos, ó Deus, pelo município de Cacoal, por todos aqueles que estão enfermos, pelos desempregados, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Pai, supre, ó Deus,
Não permita, ó Deus, que este povo venha a sofrer, mas dê a eles, ó Deus, o pão necessário, ó Pai. Senhor, ouve as nossas orações. Atende, ó Deus, a nossa súplica. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas 5, de 7 a 12. Gálatas 5, versículos de 7 a 12. Nós queremos nessa noite dar continuidade então à exposição dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. O tema da nossa mensagem dessa noite é Vivendo na Verdade. Nós queremos apresentar aqui, amados irmãos, à luz do texto que nós faremos a leitura, algumas razões que nos levam a entender o porquê nós devemos viver sempre alicerçados sobre a verdade. Gálatas 5, de 7 a 12. Pega lá a sua Bíblia, espera mais um pouquinho. Gálatas 5, de 7 a 12. Abra aí a palavra de Deus e acompanhe a leitura. E se você puder também, faça as devidas anotações. A palavra do Senhor assim nos diz: Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Muito bem, amados irmãos, relembrando aquilo que nós temos estudado durante os domingos, Paulo escreve esta carta com dois objetivos. Primeiro, o de defender a sua autoridade como apóstolo chamado pelo Senhor Jesus, e o segundo objetivo também de defender o evangelho que estava sofrendo ataque por parte dos judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que haviam se convertido à fé cristã, mas ainda insistiam que era necessário obedecer a algumas prescrições da antiga aliança para que a pessoa pudesse de fato ser salva. Dentre as prescrições da antiga aliança que os mestres judaizantes insistiam que deveriam ser observadas, estão a circuncisão, a abstenção de alguns alimentos e também a guarda de algumas datas especiais do calendário judaico. Paulo, ele defende a suficiência do evangelho, ele defende a suficiência da obra de Cristo em toda esta carta, combatendo esta heresia, combatendo este falso ensino. E podemos dizer hoje, meus amados irmãos, que essa carta ela é uma carta extremamente atual, uma carta extremamente relevante. Nós não temos os judaizantes, porém nós temos aqueles que insistem em colocar elementos ao Evangelho, acrescentar elementos ao Evangelho, como se esses elementos de fato fossem contribuir para a salvação do homem. Eu e você precisamos entender que nenhum esforço humano pode contribuir para a salvação do homem. A nossa salvação ela está alicerçada na fé em Cristo Jesus. Tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação foi feito por Cristo. E eu e você devemos confiar na suficiência, na eficiência da obra de Cristo, sabendo que quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, não é para alcançar a salvação, mas é de fato porque nós já alcançamos a salvação. O tema, como eu disse no início, é Vivendo na Verdade. Porque eu e você devemos permanecer no Evangelho, porque eu e você devemos permanecer sustentados na verdade, porque nós não podemos nos desviar do Evangelho autêntico e verdadeiro conforme revelado nas Escrituras. Em primeiro lugar, se você puder anotar, anote aí, é importante esse ponto. Eu e você precisamos entender que a vida cristã é uma corrida. A vida cristã é uma corrida. Por isso nós precisamos permanecer na verdade. Vejam vocês o versículo de número 7, quando o apóstolo Paulo diz: vós corrieis bem. E aí ele faz uma pergunta: quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Amados irmãos, lembremos que as igrejas da Galácia começaram bem, podemos dizer assim, a sua corrida cristã.
Eles haviam acolhido com muito amor, com muita sinceridade, o evangelho que Paulo havia pregado a eles. Eles estavam firmados na verdade, eles estavam alicerçados sobre o ensino bíblico autêntico e verdadeiro ensinado pelo apóstolo Paulo. Porém, esses falsos mestres, esses judaizantes passaram a incitar a igreja, passaram a disseminar o seu erro, a sua heresia, e Paulo então vê esses mestres, esses judaizantes, como sendo obstáculos na jornada cristã, obstáculos na vida cristã. Paulo então alerta aos seus leitores no sentido de fazer com que eles viessem a compreender que a vida cristã ela é uma corrida, e esses obstáculos poderiam ser de fato um grande empecilho nessa jornada, nessa maratona que é a vida cristã. Eu chamo a sua atenção agora para algumas peculiaridades desse texto. A primeira delas, eu chamo a sua atenção para o fato de que nas maratonas gregas, somente os cidadãos das cidades poderiam de fato fazer parte dessas provas. Ela não era aberta a todos os homens, ela não era aberta a todos os corredores. Somente aqueles que tinham o título de cidadão tinham o privilégio de poder fazer parte dessa maratona. Nós entendemos também, meus amados irmãos, que Deus ele nos dá o título de cidadãos dos céus. E como cidadãos da Nova Jerusalém, da Canaã Celestial, nós temos o privilégio de fazer parte da maratona que é a vida cristã. A nossa jornada aqui ela é longa, a nossa jornada aqui ela é cheia de desafios. E enquanto aqui nós vivemos, meus amados irmãos, os nossos olhos devem estar focados em Cristo Jesus, jamais fugindo da verdade, jamais se desviando da verdade. O desviar-se da verdade pode fazer com que nós venhamos a tropeçar. E o maratonista, quando tropeça, ele se prejudica na sua corrida. O maratonista, quando ele tropeça, ele fica ali prostrado e vê outros passando por ele. Meus amados irmãos, eu rogo a vocês nessa noite que permaneçam firmes no evangelho que vocês têm recebido, na palavra que tem alimentado o seu coração. Não deem ouvidos a falsas promessas. Não deem ouvido a um evangelho que apresenta o homem como sendo responsável pela sua salvação, como sendo o homem colaborador de Cristo para a sua salvação. Eu e você precisamos entender que tudo aquilo que nos é necessário para a nossa salvação, para a nossa redenção eterna, Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. A segunda lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, por que nós devemos permanecer na verdade do Evangelho? Porque o falso ensino não procede de Deus. Porque o falso ensino não procede de Deus. Vejam vocês o versículo de número 8, por gentileza. A palavra do Senhor assim nos diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. O que Paulo está mostrando aqui aos destinatários dessa carta? Que esse ensino, melhor dizendo, dos judaizantes, não procedia daquele que o havia chamado. Não procedia de Cristo, não procedia do Pai. Aquele ensino era um ensino procedente de homens, do coração do homem. Aquele ensino era procedente de Satanás, do maligno, do pai da mentira. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a heresia ali disseminada pelos judaizantes não procedia de Deus e havia ela se tornado uma ameaça, uma grande ameaça para as igrejas da Galácia. Todo o ensino que não procede da Bíblia vem do coração do homem, vem de Satanás, que é o pai da mentira. Por isso eu e você precisamos estar com os nossos olhos e o nosso coração firmados na verdade. Quando desviamos da verdade, quando nos afastamos da verdade, corremos o risco de darmos ouvido a ensinos que nascem no coração enganoso do homem, a ensinos de demônios, a ensinos de Satanás. Você já parou a pensar nisso? Me preocupa muito, meus amados irmãos, a facilidade com que muitas pessoas hoje no contexto evangélico são enganadas, são iludidas e dão ouvidos a falsos ensinos, a ensinos provenientes de homens e de demônios.
Eu e você precisamos entender que só há segurança quando os nossos pés, a nossa mente, o nosso coração está firmado no Evangelho. Só há segurança quando nós permanecermos firmes na palavra que temos recebido da parte do Senhor. Não se desvie dela, porque nessa corrida, se você se afastar da verdade, você corre o risco de ser enganado por Satanás, de você ser enganado por demônios. Não trate com banalidade, com superficialidade a questão do Evangelho, a questão da verdade que é ensinada. Isso pode ser fatal, isso pode levar você à condenação e à destruição. Permaneça firme naquilo que você tem aprendido, que só Cristo salva. Que Cristo ele fez na cruz tudo aquilo que é suficiente para nós. Que Cristo ele derramou o seu sangue para nos dar a salvação e a vida eterna. Esta é a essência do Evangelho. A necessidade do homem de se arrepender dos seus erros, de voltar-se de todo o coração para o Senhor. Essa também é a essência do Evangelho. Nós não devemos acrescentar nada novo ao Evangelho. Vale a pena aqui notarmos que há no nosso coração, muitas vezes, a tendência de buscarmos a novidade. O que é novo nos chama, o que é novo nos fascina. Mas eu chamo a sua atenção para Atos 2:42, quando a palavra do Senhor diz que a comunidade ali em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela era destacada porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja ela deve ser perseverante, a igreja não deve buscar inovação quanto ao ensino, mas a igreja deve perseverar naquilo que ela recebeu do próprio Senhor através da tradição apostólica. A terceira razão, meus amados irmãos, porque eu e você devemos permanecer na verdade, porque um pouco de heresia faz um grande estrago. Vou repetir. Um pouco de heresia faz um grande estrago. Vejam vocês o versículo de número 9, é onde eu vou fundamentar essa tese tão importante nessa noite. Versículo 9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo aqui ele faz uso, podemos dizer, da metáfora do bolo ou do pão aqui, quando ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Para que haja uma melhor compreensão também dessa metáfora usada pelo apóstolo Paulo, é importante nós afirmarmos que o fermento dentro da literatura judaica simbolizava o pecado, simbolizava o erro, simbolizava o desvio da verdade. Então o que Paulo está dizendo? Que um ensino fora da verdade, por menor que seja, pode contaminar toda uma igreja, pode fazer com que toda uma igreja se desvie da essência do Evangelho e do caminho da verdade. Portanto, cabe à liderança da igreja ser vigilante. Cabe àqueles crentes que são mais maduros e experimentados, que já conhecem a verdade do Evangelho, orientar os novos na fé, para que nós não nos desviemos do caminho da verdade, mas para que o nosso coração e a nossa mente estejam sempre focados naquilo que nós temos recebido do Senhor. Cuidado com os novos ensinos. Cuidado com aquilo que tem uma aparência de algo atraente, aquilo que aos seus ouvidos pode ser encantador e sedutor. E na verdade, meus amados irmãos, eu e você precisamos entender que podemos correr o risco de sermos contaminados por uma heresia. E eu quero aqui rapidamente também fazer uma consideração que eu julgo ser importante sobre as heresias. O falso ensino, via de regra, é sempre agradável. O Evangelho, por sua vez, ele humilha o homem, ele rebaixa o homem. O Evangelho mostra o pecado do homem, mostra o erro do homem. O Evangelho mostra a incapacidade e a impossibilidade do homem ser salvo. O Evangelho, ele rebaixa o homem, mostrando que ele é totalmente pecador, que ele é totalmente corrompido pelo mal e que ele é incapaz de se salvar, mas ao mesmo tempo ele exalta o homem através da pessoa de Cristo Jesus. De que forma? Quando eu e você nos lembramos da verdade que Cristo ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, esses homens, que somos nós,
que não merecíamos o amor de Deus e a graça de Deus, porque somos maus e pecadores, fomos alcançados pela bondade do Senhor. Essa é a essência do Evangelho. Quando alguém vem e lhe diz, olha, você se esforce para alcançar a salvação, olha, você tem que se empenhar com as boas obras para que você possa herdar um lugar no céu, essa pessoa, por mais cheia de boa intenção que ela possa ser, ela está lhe apresentando um falso evangelho. Um evangelho mentiroso, um evangelho das obras, um evangelho humano, um evangelho carnal. Olhe para Cristo, creia em Cristo, e Ele é suficiente para a nossa salvação. Lembre-se, um acréscimo, por menor que seja, mesmo que haja boa intenção, pode levedar toda a massa, pode corromper toda a igreja. A quarta questão, por que eu e você devemos permanecer firmes no Evangelho? Por que eu e você devemos permanecer alicerçados na verdade do Evangelho? Por causa da confiança da igreja. Por causa da confiança da igreja e, mais especificamente, por causa da confiança da liderança da igreja. Eu chamo a sua atenção para o versículo de número 10, a primeira parte onde eu quero fundamentar esse meu argumento, e eu espero conseguir ser bem claro aqui na explicação. Vejam vocês o versículo de número 10 que diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Então é como se Paulo aqui ele concluísse, podemos dizer, essa sessão, dizendo o seguinte: olha, entendam vocês que a vida cristã é uma corrida, que este falso ensino não procede de Deus, é algo enganoso, vem do coração do homem e é maligno. Lembre-se também de que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí, depois de ele ter apresentado esses três argumentos, ele diz o seguinte: olha, eu confio na sensatez de vocês, eu confio no discernimento de vocês, eu confio no comprometimento de vocês com o Evangelho, que vocês vão rejeitar o erro, vão abraçar essa heresia, mas que vocês vão permanecer firmes na palavra do Senhor. Vocês não vão dar ouvidos a esses falsos mestres. Confio de vós. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que Paulo chama a responsabilidade dos destinatários dessa carta, ele também expressa que a sua confiança está no Senhor, porque ele diz: confio de vós no Senhor. O que nós aprendemos aqui? É claro que Paulo foi um dos mais bem preparados obreiros de toda a história do cristianismo. Paulo era versado nas letras, homem de profundo conhecimento, porque ele havia recebido da parte do Senhor a instrução, ele havia recebido da parte do Senhor o conhecimento do Evangelho. Mesmo tendo ele recebido a revelação do próprio Senhor, e mesmo tendo sido ele um homem culto, um homem conhecedor, versado do Antigo Testamento, Paulo ele não depositava a sua esperança na sua argumentação, na sua persuasão, na sua retórica, mas antes Paulo depositava a sua confiança no Senhor, sabendo que era Deus que haveria de guardar os Gálatas no Evangelho da verdade. Ao mesmo tempo, Paulo chama os seus leitores à responsabilidade, mas também aponta para a soberania do Senhor, dizendo: olha, a responsabilidade de vocês é permanecer no Evangelho, mas eu sei que é o Senhor que há de vos guardar, porque eu sei que é o Senhor que há de fazer com que vocês venham a preservar-se na palavra santa e bendita que eu vos tenho anunciado. Portanto, meus amados irmãos, nós aprendemos aqui que a nossa responsabilidade é permanecermos na verdade. E o Senhor há de nos guardar nesse caminho, o Senhor há de nos preservar fiéis à sua palavra, porque o Santo Espírito de Deus está selado em nosso coração. O que nos guarda, o que nos protege, nós sabemos, é a presença de Deus em nosso coração, é o Espírito Santo de Deus em nossa mente. Mas eu e você temos a responsabilidade de atentamente guardarmos a palavra do Senhor no coração e rejeitarmos todo falso ensino, rejeitarmos todo o ensino enganoso procedente do coração do homem. E o quinto e último argumento que Paulo apresenta aqui, porque eu e você devemos
permanecer na verdade, porque os falsos mestres serão condenados. Os falsos mestres serão condenados. Vejam vocês a parte B do versículo 10, ou a segunda parte do versículo 10. Paulo diz o seguinte: mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá, e aqui há algo bem interessante nesse texto, um artigo definido, a condenação. Não é uma condenação qualquer, mas quando ele fala sobre a condenação, ele está falando sobre o fogo eterno, ele está falando sobre o inferno. Olhem só, esses homens estavam dentro da igreja, se diziam cristãos, queriam fazer um acréscimo, uma, entre aspas, melhoria no evangelho. Paulo aponta para o fim desses homens, dizendo que eles sofreriam a condenação eterna. O inferno estava destinado a esses homens. Percebam vocês como Deus zela pela sua palavra. Percebam vocês a implicação de trazer uma heresia à igreja, de fazer com que as pessoas se desviem do caminho da verdade. Agora eu quero que vocês entendam aqui a minha posição como pastor de vocês. Notem que em todo o meu ministério junto a vocês, eu sempre tenho procurado mostrar o que diz o texto bíblico. Eu evito qualquer opinião minha pessoal, e de fato não emito mesmo. Eu tenho procurado ser um intérprete fiel das Escrituras. Por quê? Porque eu trago sobre mim essa grande responsabilidade. Se eu me desviar da verdade, se eu passar a ensinar algo a vocês que fuja da verdade, corro o risco de fazer com que vocês venham a tropeçar nessa maratona que é a vida cristã. Portanto, o que a igreja deve esperar do seu pastor? Que ele pregue fielmente a palavra de Deus. Ah, mas o nosso pastor ele não é eloquente, ele não traz novidades. Ah, o nosso pastor ele não fala sobre as questões políticas. Ah, o nosso pastor ele não faz uma avaliação das famílias, dentro do contexto social, da pandemia. Irmãos, eu gostaria que vocês entendessem claramente que o chamado pastoral é para a proclamação da palavra. A responsabilidade que eu como pastor tenho é de ensinar fielmente a Bíblia a vocês. É claro que eu posso em uma conversa emitir a minha opinião, é claro que eu posso fazer uma análise econômica, social, enfim, do contexto na qual nós estamos inseridos, mas eu não posso usar do espaço da pregação, do púlpito para este fim. O meu chamado diante de Deus é para anunciar fielmente a sua palavra ao seu coração, à sua vida. E eu espero que você tenha essa expectativa, eu espero que você espere isso de mim, que eu venha anunciar fielmente a palavra do Senhor para que você não corra o risco de ser condenado. E se eu fizer isso, me desviar do ensino, inserindo coisas novas ao evangelho que nos foi entregue, eu estarei condenado. Paulo, nos últimos versículos dessa sessão, ele apresenta duas razões por que esses falsos mestres seriam condenados. Vejamos aqui, então, amados irmãos, os dois argumentos usados por Paulo para justificar a condenação desses falsos mestres. Primeiro, por causa da mentira. Vejam vocês o versículo de número 11, a primeira parte, que diz o seguinte: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Irmãos, esse é um dos versículos mais debatidos da carta de Gálatas. Porque vejam a argumentação de Paulo aqui, eu vou ler mais uma vez e eu preciso chamar a sua atenção para aquilo que Paulo está dizendo. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Parece que esses falsos mestres estavam acusando Paulo daquilo que eles estavam fazendo. Parece-nos
que eles estavam acusando Paulo daquilo que eles mesmos estavam fazendo. Porque Paulo ele faz uma pergunta retórica aqui. Por que haveria eu de ser perseguido por vocês se eu prego um evangelho igual a de vocês? Evangelho aqui entre aspas, porque é um falso evangelho, o evangelho da circuncisão. Os judaizantes insistiam em afirmar que era necessária a prática da circuncisão para a salvação do homem. E Paulo ele combatia esse ensino, Paulo ele combatia essa tese. Então é como se Paulo estivesse aqui dialogando com esses mestres judaizantes que haviam acusado Paulo de fazer aquilo que eles estavam fazendo, de ensinar aquilo que eles estavam ensinando. Paulo nunca ensinou que a circuncisão era necessária para a salvação, pelo contrário. Paulo sempre insistiu na tese que é apresentada no Evangelho de que Cristo é suficiente para a nossa salvação. O que eu destaco aqui é que esses falsos mestres eram mentirosos. Eles não tinham caráter, eles não tinham índole, eles eram amorais, pois eles estavam levantando um falso testemunho do apóstolo Paulo, eles estavam acusando Paulo daquilo que eles estavam fazendo, e é claro que isso não ficaria impune. É claro que eles seriam condenados por causa disso. Da mesma forma, meus amados irmãos, o que traz tranquilidade ao nosso coração é saber que aqueles que levantam falso testemunho contra homens íntegros que têm pregado o Evangelho com fidelidade, estes homens que levantam mentiras, que distorcem aquilo que tem sido pregado nas igrejas, eles serão condenados. Satanás é o pai da mentira. No novo céu e na nova terra não haverá mentira. No novo céu e na nova terra reinará para sempre a verdade. Por isso, esses falsos mestres sofrerão a chamada a condenação. O fogo eterno estará sobre a vida deles. E por último, eles seriam condenados porque eles estavam desprezando a obra de Cristo. Vejam vocês que Paulo diz no final do versículo 11: logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo chama o evangelho de escândalo da cruz. E nós precisamos entender por que Paulo chama o evangelho de escândalo para a cruz. É curioso que Paulo, ele chamava o evangelho de loucura para os gentios, mas para os judeus eles chamavam de escândalo. Por que escândalo? Porque os judeus não aceitavam a Jesus. E o Jesus, que nasceu numa manjedoura, filho de José e de Maria, que viveu em Nazaré, na Galileia, que foi morto, crucificado e sobre a sua cabeça colocada uma coroa de espinho, esse Jesus era uma vergonha para os judeus. Esse Jesus era um escândalo para os judeus. Os judeus aguardavam um Jesus general de guerra, um imperador, um monarca absoluto, que restauraria a glória do reino de Israel e que elevaria Israel como nação sobre todas as demais. Essa era a expectativa que eles tinham do Messias. Essa era a visão que eles tinham do Redentor. Porém, Deus enviou Jesus de forma humilde, fazendo com que ele andasse e exercesse o seu ministério nas regiões mais desvalorizadas e desprestigiadas do seu tempo. Andasse com homens simples, escolhesse para a formação dos seus discípulos homens que provavelmente nós não escolheríamos. Tudo Deus fez de forma perfeita, conforme a sua vontade. Mas para os judeus, os planos de Deus eram um escândalo, era um escárnio. E é por isso então que Paulo, ele se dirige aos seus opositores dizendo: bom, aquilo que vocês ensinam, aquilo que vocês estão pregando, está desfazendo a obra do Evangelho, está desfazendo a obra de Cristo. E não existe nada mais grave do que alguém desfazer a obra de Cristo. E me permita aqui considerar com você como na atualidade podemos desfazer a obra de Cristo. Quando insistimos que por meio das nossas atitudes morais podemos ser salvos. O moralismo religioso
desfaz a obra de Cristo. Quando insiste em afirmar e ensinar que o homem sendo honesto, o homem sendo reto, o homem sendo bom, o homem sendo justo, ele vai ser salvo por aquilo que ele faz. Por favor, entenda bem. Nós recebemos da parte do Senhor um chamado para a santidade, um chamado para a verdade, para a honestidade, para a retidão, para uma vida íntegra. Mas nós recebemos esse chamado porque fomos salvos, não para sermos salvos. A santidade é uma resposta ao chamado de Deus. A santidade é uma resposta ao novo nascimento, não para alcançarmos a salvação, não para nascermos de novo. O evangelho ele é desfeito quando falsos mestres ensinam que a salvação está dentro da sua igreja, na sua denominação, que somente igreja A, igreja B salva o homem. Pessoas que insistem nessa heresia, nessa mentira, estão desfazendo a obra de Cristo e com certeza serão condenados por isso. Amados irmãos, permaneçamos firmes na fé. O apóstolo Paulo, ele conclui essa sessão com uma palavra muito forte. O versículo 12 chama a sua atenção, diz: tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia. Paulo entende que o pecado que esses falsos mestres estavam cometendo é tão grave, o pecado de desviar os fiéis da verdade era um pecado tão grave, melhor fosse que eles fossem mutilados, que seus braços fossem cortados, que seus pés, que suas mãos fossem cortados, do que ensinar a mentira, do que desviar as pessoas do caminho da verdade. Meu apelo nessa noite, meus amados irmãos, a você que tem ouvido a palavra do Senhor, a você que tem permanecido no Evangelho, a você que tem crido na verdade, permaneça em nome do Senhor Jesus naquilo que você tem aprendido. Não abandone a verdade, não rejeite o Evangelho autêntico, permaneça alicerçado sobre aquilo que você tem aprendido. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos guarde em seu caminho, que guarde o nosso coração, que preserve a nossa fé a cada dia, em o nome dEle. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, e ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos na verdade. Não permita, Senhor, que nós venhamos a nos desviar, não permita, Senhor, que nós venhamos, ó Deus, a sermos enganados, seduzidos por um falso evangelho. Mas antes, ó Pai, que a nossa esperança, a nossa fé esteja sempre sobre a Tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, nessa noite. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua paz. Protege a nossa casa, o nosso lar. Não permita, Senhor, que fiquemos doentes. Mais uma vez, ó Deus, oramos pelas famílias enlutadas. Conforta, Senhor, esses corações. Derrama sobre a vida deles, ó Pai, o Teu bálsamo. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Saudades imensas, saudades imensas. Eu confesso a vocês que o domingo sem ver a igreja, sem estar na igreja, é um domingo triste. Tenho encontrado alegria por poder falar com vocês por meio dessa plataforma digital. Mas confesso que há um vazio tão grande no meu coração. Uma saudade tão grande de vocês. Mas também creio que em breve voltaremos, em nome de Jesus. Logo, logo estaremos juntos. E vai ser uma grande festa, para a glória do Senhor. Amanhã, às 19h30, se Deus permitir, nos vemos de novo. Amanhã iniciamos o capítulo 8 de Provérbios, um encontro com a sabedoria. Não perca, uma palavra maravilhosa, uma palavra de Deus ao nosso coração. Durmam em paz. Deus os abençoe em nome de Jesus.